3.2 e, portanto, entramos agora no ponto 3.3 da Ordem de Trabalhos, apreciação do relatório do ano 2022 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo de Lamego. Queria dar aqui duas notas à Assembleia. Em primeiro lugar, no ano passado foi um comentário generalizado à Assembleia que o relatório era difícil de extrair, era difícil de sintetizarmos de forma fidedigna a informação que estava tratada naquelas grelhas do relatório do ano passado. E, portanto, nesse sentido e logo nessa altura, já tinha decidido que quando chegasse esta nova Assembleia que iríamos pedir aqui um esclarecimento adicional por parte da CPCJ para nos ajudar a apreciar de uma forma mais rigorosa o relatório. Nessa medida, o relatório deste ano já inclui um resumo de 3 páginas, das páginas 37 a 41, salvo erro, um resumo da atividade da CPCJ, que eu creio que define em grandes números aquilo que foi a sua atividade no último ano, ainda assim. E uma vez que temos a oportunidade de ter connosco, por ser deputada municipal, mas que não intervirá nessa qualidade, mas ter connosco a Sra. Presidente da CPCJ, eu convidaria, se querendo, naturalmente, a fazer uma apresentação muito resumida do relatório, para que nós o possamos apreciar de seguida. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Presidente da CPCJ. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e, na sua pessoa, todos os presentes. Agradecer pelo convite, que apesar de não ser um procedimento habitual, é relevante, dado que a própria sociedade, por vezes, não tem conhecimento da realidade do trabalho efetuado na CPCJ. É um trabalho exigente e de persistência, contudo reservado, uma vez que estamos a lidar com pessoas e principalmente com crianças que merecem a reserva da sua vida privada mais que tudo. São processos, por vezes, muito complexos, mas que merecem toda a nossa atenção e cuidado. Trata-se não só das vidas de crianças que pretendemos proteger, mas de modelar comportamentos desadequados que, por vezes, já perduram há gerações. Dizer que a CPCJ é um local onde as pessoas são convocadas, diferente da ação social, onde as pessoas se dirigem muitas vezes de livre vontade e, por isso, por vezes, não somos vistos com os melhores olhos. Mas procuramos sempre fazer melhor, com consciência, na defesa do superior interesse da criança. No relatório aprovado do ano 2022, introduziu-se o resumo final para que fosse perceptível a atividade da CPCJ para os órgãos a quem a lei prevê remetê-lo, uma vez que, sendo extraído da aplicação informática, é bastante técnico. Relativamente ao número de processos, de 2021 transitaram 26 processos. Em 2022 foram instaurados 53, 2 reabertos e 4 transferidos de outras CPCJs, totalizando mais 59 processos. Sendo este número um dos mais baixos dos últimos anos, espera-se que este indicador seja o reflexo de um trabalho de base efetuado na prevenção e intervenção precoce e não fruto de omissão de situações de crianças e jovens em perigo. A título de exemplo, dizer que situações sinalizadas precocemente têm um índice de sucesso mais elevado, evitando danos maiores. Verificou-se que as problemáticas mais assinaladas foram, em primeiro lugar, ao nível dos comportamentos desviantes, seguido da negligência e da violência doméstica. No ano 2022, a CPCJ foi auditada 2 vezes pelo Ministério Público, tendo sido reportado que tem efetuado um trabalho profícuo e bem organizado, seguindo todos os procedimentos legais ao nível processual e temporal. Recebeu também a equipa regional de acompanhamento, onde, após algumas orientações, a CPCJ comatou os aspectos que lhe competiam resolver. Ao nível das atividades desenvolvidas, ressalvam-se as do mês de abril, nomeadamente a caminhada e o laço azul, e as do mês de novembro, dando ênfase à atividade proposta pela CPCJ às famílias com crianças no pré-escolar e primeiro ciclo, que teve bastante adesão. Por fim, dizer que a CPCJ reuniu com os presidentes de junta, com as escolas e outras entidades de primeira linha que mantêm contacto permanente com crianças e jovens, tendo como intuito trabalhar a prevenção e detectação atempada de qualquer situação de perigo.
Ainda há um longo caminho a percorrer e, por isso, toda a comunidade deve estar atenta e em cooperação. Afinal, o futuro é das crianças e cabe a nós protegê-las. Obrigada. Muito obrigado. Pergunto se há algum pedido de intervenção sobre esta matéria, a apreciação do relatório da CPCJ 2022. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Branca. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Junta, staff de apoio, comunicação social e público em geral. Eu não era para vir aqui durante o dia de hoje, mas neste momento achei, por uma questão de razoabilidade, vir tecer alguns comentários que eu acho que são profícuos, tendo em conta aquilo que é a formação destes ativos, principalmente no que concerne às crianças e jovens em risco. Por várias informações obtidas de várias pessoas sobre várias questões que foram levadas a cabo pela intervenção da CPCJ, não só de Lamego, a quem reitero os cumprimentos e parabenizo no sentido daquilo que tem sido o seu trabalho. De qualquer forma, é preciso cada vez mais fazer formação de quadros, ou seja, das pessoas que trabalham nestas equipas. Não é admissível, de forma nenhuma, que se entre na privacidade da casa de algumas famílias, avocando pertencer a equipas desta natureza, e pedir para abrir frigoríficos, guarda-vestidos, tecer comentários acerca da umidade das casas, tecer comentários relativamente àquilo que é o normal funcionamento de uma família. Não é admissível que se diga que uma casa não está aquecida quando se sabe que as pessoas trabalham com ordenados mínimos e muitas vezes não têm condições, porque não têm forma de obter essas condições para viverem na razoabilidade. E se isto é um risco para uma criança, também é um risco para um agregado familiar jovem que precisa de apoio. Não é inadmissível que se abram guarda-vestidos e se comente com uma mãe que tem de ensinar o filho a arrumar. Pois olhem, tenho de arrumar muitas vezes a minha casa. Porque não é admissível que uma pessoa com um ordenado mínimo tenha uma empregada para o fazer. Quero chamar a atenção para aquilo que é a formação destes ativos. Se para a saúde é importante nós termos gente altamente qualificada e que tenha talentos para exercer a sua profissão, exatamente como na justiça, exatamente como na educação, aqui o melindre ainda é maior, porque estão envolvidas necessidades, fragilidades que muitas vezes o Ministério Público não compreende e remete para a CPCJs por causa da intervenção na ação social, todas estas temáticas. Queiram, por favor, não violar o direito de terceiros só porque está em causa um palavrão que é um chavão se não for bem utilizado, que é o supremo interesse da criança. As crianças, neste momento, têm de ser apoiadas pelas famílias e as famílias têm de ser respeitadas. Por isso, parabenizo a ação da CPCJ, mas peço a vossa atenção por isto que me tem sido relatado na primeira pessoa por várias famílias. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado José Manuel Correia, por favor. Boa tarde, mais uma vez. Vim aqui essencialmente porque tenho um dever de compromisso em relação à minha intervenção ano passado, mas a propósito disso também para aproveitar a oportunidade da apresentação deste relatório para relembrar a necessidade de que esta Assembleia
de que os decisores políticos se consciencializem da importância que esta problemática tem e do papel que nós podemos ter também na sua concretização. Como é claro para todos, penso eu, o trabalho que a CPCJ faz é um trabalho difícil. Todos nós conhecemos certamente muitas situações problemáticas. A minha mulher é professora e ela conta-me histórias que me deixam a pensar muito, mas é um trabalho que tem que ser feito. Eu penso que a alternativa de não haver CPCJ, como eventualmente alguns podem pensar defender, é pior a emenda que o soneto, portanto a CPCJ faz sentido. Certamente que as pessoas que integram a CPCJ fazem-no com a melhor competência que têm. Certamente que a formação é sempre um pilar muito importante na intervenção de qualquer profissional. Discordo um bocadinho da intervenção da deputada Ana Branca, porque eu penso que depois situações pessoais, privadas, devem ser tratadas assim mesmo, caso a caso, eventualmente não generalizar e não fazer disso, não fazer da árvore a floresta. Eu penso que a árvore trata-se no contexto da árvore, não do contexto da floresta, mas ok. Penso que isso foi dito com o intuito pedagógico e em sentido de alerta, mas caso a caso, certamente que, até porque depois caso a caso há contextos e há pessoas que são diferentes, portanto devem ser as coisas tratadas, mas o que é facto é que, pela informação que temos e que decorre do relatório, a CPCJ consegue dar resposta às necessidades de uma forma geral e responde bem. Há de haver exceções, como em tudo na vida, mas de uma forma geral, e os resultados dizem isso, responde bem. Portanto, esta é claramente uma oportunidade também de sensibilização da Assembleia Municipal e destes decisores políticos para esta realidade das crianças sujeitas a trato inaceitável nesta sociedade moderna do século XXI. Problemas de segurança, de saúde, de educação e de desenvolvimento, muitas delas que se cruzam com a família e com a escola, nomeadamente. Não é uma responsabilidade só da família, não é uma responsabilidade só da escola, é de nós todos. Em relação ao relatório, este ano penso que ele já está um bocadinho mais explícito e a parte final do relatório, onde tem um resumo, é uma boa ajuda para quem o quiser ler, faz uma abordagem aos factos e aos números que nos pode ser mais útil, mas queria acabar como comecei, queria regressar um bocadinho às condições de trabalho. De uma forma geral, sabemos que também a CPCJ agora tem uma técnica superior a tempo inteiro, que é a sua Presidente, o que também pode ajudar um bocadinho, mas sabemos, e o Sr. Presidente já falou nisso, já falámos nisso, sabemos que de uma forma geral, falámos nisso na última Assembleia, falei eu disso na última Assembleia, de uma forma geral ainda há colaboradores da nossa Câmara Municipal que trabalham em condições com alguma fragilidade, sabemos disso, mas porque estamos a falar de crianças em especial fragilidade, eu fazia um pedido para que se consiga um esforço no sentido de podermos melhorar ainda um bocadinho mais as condições em que estas crianças são recebidas e são acolhidas na CPCJ, porque eventualmente pode-se melhorar um bocadinho aquele contexto para ser um bocadinho mais humano. As condições gerais são as que são, não será fácil enquanto não houver outra solução mais estruturante, mas se conseguirmos melhorar um bocadinho aquele ambiente em termos de humanização, para estas crianças, não estou a falar de adultos, não estou a falar de idosos, não estou a falar de nós, estou a falar de crianças em especial, situação de fragilidade, se conseguirmos melhorar um bocadinho, já valeu a pena apresentar este relatório este ano. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum pedido de intervenção. Quer responder a Sr. Presidente da CPCJ? Tem a palavra, por favor. Obrigado. Renovo os cumprimentos. Queria só responder então aqui, relativamente à formação, os técnicos fazem formação anualmente, de acordo com as diretrizes da Comissão Nacional, não uma, mas várias vezes. Não estamos a falar de leigos, mas de técnicos que sabem efetivamente o que estão a fazer. Quanto às visitas domiciliárias, é suposto ver todas as condições de habitabilidade e salubridade que todas as famílias vivem, e se nós acharmos que é necessário ver o frigorífico, vamos ver o frigorífico. Queremos saber se têm
Queremos saber se têm alimentos, queremos saber se há limpeza e, naturalmente, os técnicos em cada visita farão o que acharem por bem, não estão a fazer nenhum mal, estão, pelo contrário, a verificar se as condições estão asseguradas para todas as famílias. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que não podemos entrar aqui numa discussão de quais são ou deixam de ser as competências da CPCJ. E, portanto, o que podemos, e isso sim é a nossa competência, é apreciar o relatório de atividades da CPCJ que nos foi enviado e, eventualmente, aproveitar a possibilidade de termos aqui a Sra. Presidente para esclarecer algumas questões. Portanto, as questões das competências e dos limites das competências da CPCJ, que me parece uma questão relevante, não está na nossa esfera de ação, digamos assim. Nessa medida, apesar de registar a intervenção da Sra. Deputada como relevante, naturalmente acho que não ganhamos, nem é a nossa missão neste momento, promovermos esse debate. Fica registada a posição. Fica registada também perante a Sra. Presidente da CPCJ a posição da Sra. Deputada, e eu acho que avançaríamos neste ponto se existirem outras intervenções. Se não, aquilo que temos que fazer é uma apreciação, portanto, está tomado conhecimento, está a discussão feita, avançamos para o ponto seguinte da ordem do dia. Muito bem. Ponto 3.4, apreciação e deliberação da proposta de comunicação de prorrogação do prazo para transferência de competências na área social, alteração ao Decreto-Lei 55/2020. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para apresentar a proposta, por favor. Sr. Presidente, senhores membros da mesa, senhores deputados municipais, a transferência de competências na área da ação social deveria ter sido realizada até final do ano, porque muitos municípios entenderam, bem como a Associação Nacional de Municípios, que não estavam reunidas as condições para o fazer. Foi definido um adiamento até ao dia 3 de abril próximo. Este adiamento está já a decorrer, independentemente de necessitar da validação desta Assembleia Municipal, o que expressamente pedimos. Mais importante do que o momento em que vamos assumir essas competências, interessa saber como vamos fazê-lo. E, portanto, das duas equipas do RSI e do SAS, que dependem atualmente das Misericórdias de Lamego e Tarouca e que fazem a cobertura das 18 freguesias do concelho de Lamego, vamos constituir uma equipa única que irá trabalhar a partir do dia 3 de abril, mediante protocolo estabelecido entre o município e as duas Santas Casas da Misericórdia, de Lamego e Tarouca, e iremos em simultâneo lançar um concurso para a abertura de vagas para o recrutamento de técnicos que irão reforçar o serviço de ação social do município e, a partir daí, passar a desenvolver, espero que a partir do final do ano, estas competências com recursos próprios do município. Iremos integrar um conjunto de quadros que vêm das Misericórdias e subordiná-los, naturalmente, a uma coordenação do município, o que será também objeto de criação, de abertura de um concurso mediante a vaga já criada no mapa de pessoal, que foi aprovado nesta Assembleia Municipal em dezembro. Neste momento, apenas pedimos à Assembleia que autorize o exercício deste direito de prorrogação de prazo até ao dia 3 de abril, dia a partir do qual os técnicos da Santa Casa da Misericórdia irão fazer equipa com os da Câmara Municipal e manter as atividades muito importantes de acompanhamento e verificação do RSI e do SAS no Concelho de Lamego. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedidos de intervenção. Tem a palavra o deputado Pedro Torres, por favor. Bom, antes de mais uma boa tarde a todos. Aproveito para renovar os cumprimentos na sua pessoa, Sr. Presidente. Bom, como apraz aqui dizer, eu tenho aqui um conjunto de questões para colocar ao Sr. Presidente da Câmara, mas há aqui uma outra consideração que eu gostaria de fazer. Bom,
O Sr. Presidente da Câmara, de facto, falou que isto foi concertado juntamente com os municípios, com a Associação Nacional de Municípios, mas ficou aqui quase pendente que o assumir e a assunção das questões sociais não estava a ser feita por nenhum município, não é verdade. Não está a ser feita por aqueles municípios que não se prepararam devidamente, que é o caso do município de Lamego. Não se preparou devidamente e, portanto, entrou dentro de um rol de alguns municípios que, de facto, estão a pedir esta prorrogação. Há aqui outra coisa que eu também tenho que o dizer. Quando o prazo se extinguia no fim do ano e o pedido de prorrogação aparece quase 3 meses depois, para depois dar apenas espaço a um único mês, eu acho que aqui devia haver um pouco mais de rigor e até respeito por esta Casa e por esta Assembleia. Acho que era devido. Mas há aqui uma coisa que também não foi dita, e aproveito, e estas são as questões que eu dirijo ao Sr. Presidente. Nós gostaríamos de saber qual é que é o programa que está previsto para o apoio da área social do município de Lamego. Ouvimos aqui, de facto, apenas um conjunto de indicações, como é o recrutamentos, vamos ter as pessoas que estão afetas à Santa Casa da Misericórdia e que estão a desenvolver já algum papel. Então, vêm as pessoas da Santa Casa da Misericórdia, quer da de Lamego, quer as duas técnicas, se não estou em erro, de Tarouca, mas gostaríamos de saber um pouco mais, porque estamos apenas a um mês de assumir esta função, gostaríamos de saber um pouco mais. Qual é o papel? Qual é o programa? Para além daquilo que é feito e que foram as responsabilidades do Governo, haverá certamente, não tenho dúvidas nenhumas, que neste momento já deve estar perfeitamente claro e definido qual é que é a linha orientadora do apoio social por parte do município de Lamego. Gostaríamos de saber isso. É que, neste momento, nós não temos nenhuma informação sobre isso. E é só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Havia mais um pedido de... Sim. Tem a palavra o deputado Samuel Martins, por favor. Ora, boa tarde, reitero os meus cumprimentos. A CDU tem-se mostrado contra esta transferência de competências, já em sessões passadas. Considera que empurra sem preparação para as autarquias as competências da área social e, por conseguinte, acha que o município deve aproveitar esta e qualquer outra prorrogação do prazo. Serve esta intervenção como declaração de voto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais algum pedido de intervenção sobre esta matéria? Não existindo, tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. membros da mesa, Srs. deputados municipais. Eu vou responder ao deputado Pedro Torres apenas por respeito democrático, porque o senhor não sabe do que é que estamos a falar, não sabe de que competências estamos a falar. As únicas competências que são transferidas é o acompanhamento do RSI, do SAS, a presidência do Núcleo Local de Inserção e apoio de emergência, que são 12 mil euros por ano, pasme-se, para, se cair uma casa e alguém ficar desalojado, a poder colocar em algum sítio. É isso. Não há nenhum programa de apoio social associado a estas transferências de competências. Isso continua a ser uma responsabilidade do Governo, do seu Governo e da Administração Central. Portanto, nós vamos fazer apenas e só aquilo que nos é transferido legalmente, tal como acontece em todos os municípios do país. E o facto de não nos preparámos-nos e negociámos bem. E a justificação disso é que vamos receber mais 70 mil euros por ano para o SAS e RSI por não termos aceito as competências em dezembro e exigirmos uma revisão das condições em que estava a ser feita essa transferência. Portanto, fiquemos claros, as competências que o município vai assumir são de acompanhamento da RSI, de SAS, Núcleo Local de Inserção e apoio de emergência e nada mais do que isso. Tudo o resto é responsabilidade da Administração Central e não nos está a ser transferido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há mais um pedido de intervenção. Deputado Romeu Sequeira, por favor.
Boa tarde a todos. Uma vez mais renovar os cumprimentos. O nosso governo. O nosso governo. Bom, adiante. Relativamente a esta questão, e sabendo, e assim como o Sr. Presidente falou, esta transferência de competências na área social importante, para a Câmara Municipal de Lamego, vai fazer com que sejam agregados novos funcionários, nomeadamente 7, penso eu, 5 oriundos da Santa Casa da Misericórdia de Lamego e 2 da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca. Bom, e há aqui uma primeira questão, gostaria que depois pudesse responder. Se foi consultada a rede social, eu sou dirigente de uma instituição social e acho que é importante isso acontecer, gostaria de saber se isso foi feito, saber se foram escutadas instituições no nosso Conselho, no sentido de saber se há ou não uma resposta dentro de portas para isso acontecer. Acho também importante aferirmos isso. E depois, em termos desta transferência que vai existir, e sabendo que a unidade de ação social do município já dispõe neste momento de 5 ou 6 funcionários, não tenho bem a certeza, eu não consigo perceber muito bem a forma, ou mais até, como é que ainda não foi selecionada, de certa maneira, uma chefia para esta unidade. E digo isto porque, neste momento, esta área está a cargo da chefe de divisão da DAC, penso que seja assim, estou a fazer aqui um enquadramento, que acumula 2 chefias, e gostaria de saber se há alguma intenção por parte do município de alterar esta situação perante esta nova introdução de funcionários da ação social. Eu penso que é necessário refletir sobre isso, ou seja, perceber realmente qual é a forma mais acertada para que isso possa acontecer, até porque há aqui um conjunto de especificidades e até um aumento de volume de competências, não é? No que diz respeito à ação social do município. E neste seguimento, há ainda uma outra situação que eu gostaria de aproveitar também para tecer alguns comentários. Ou seja, neste caso, e dadas as responsabilidades que nós temos por parte da Unidade de Ação Social, ainda mais para com esta transferência de competências que vai existir, não seria até mais sensato, digamos, atribuir uma chefia de divisão a esta ação social, até porque, por exemplo, nós temos, inclusivamente, uma outra chefia de divisão, e estou a falar, neste caso, naquilo que diz respeito aos fundos estruturais, que apenas tem uma funcionária a cargo. Ou 2. Muito bem, agradeço a correção. Mas era importante depois também perceber um pouco essa orgânica e para perceber o que é que vai ser realizado nesse âmbito. Concluindo, seria realmente, a meu ver, importante atribuir aqui uma chefia de divisão a esta vertente da ação social para que possa realmente existir um trabalho mais eficiente. Mas gostaria também de ouvir a explicação por parte do Sr. Presidente da Câmara. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais algum pedido de intervenção? Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à primeira questão, a aceitação ou não das competências é uma competência do Executivo Municipal e desta Assembleia. Em todo caso, o assunto foi discutido no CLAS e sabemos qual é a opinião, que também não é unânime, das instituições relativamente a esta transferência. E mais importante do que isso, esta transferência de competências afeta essencialmente as instituições que tinham protocolo com o Estado e que vão deixar de o ter e que vão ficar com colaboradores a seu cargo que estavam não a trabalhar em prol da instituição, mas de competências que estavam delegadas pelo Estado. E isso já aconteceu no passado. Quer a Santa Casa de Lamego, quer a de Tarouca, tiveram programas release, que tinham funcionários afetos, e o programa desapareceu e as instituições tiveram que ficar com um encargo, eu diria, um sobrecusto por terem que absorver nos seus quadros esses funcionários. É certo que ter recursos qualificados é sempre benéfico para uma instituição, mas é preciso ter as receitas, ter os recursos financeiros para lhe pagar. E, efetivamente, o que se está a verificar
nas transferências de competências, seja na área da educação, da ação social ou da saúde, é que os recursos financeiros que o Estado quer transferir não são os suficientes para o exercício das competências que são transferidas. E eu já o disse nesta Assembleia e vou repeti-lo, e se na área da educação, porque é uma área em que os municípios têm intervenção desde os anos 80, e em que nós estamos particularmente à vontade, e em que já temos uma estrutura, quer técnica, quer operacional, que se ocupa disto. Nós podemos suportar algum sobrecusto e fazer uma gestão mais articulada da rede de estabelecimentos de ensino, nas novas competências, nomeadamente na ação social e na saúde, em que não temos qualquer intervenção hoje, aí os recursos que são transferidos têm que ser suficientes para pagar os custos em que o município vai incorrer. E aí entra também esse sobrecusto que o deputado Romeu Sequeira estava a dizer, que é o facto de necessitarmos de robustecer a nossa estrutura interna, nomeadamente já criámos a unidade de ação social na última reestruturação orgânica, porque não existia, e temos que lhe atribuir uma coordenação. Porque não o fizemos até hoje, porque o trabalho que está hoje afeto à unidade de ação social é avocada por técnicos de forma muito autónoma e independente. Cada um tem a sua tarefa e não há propriamente uma necessidade de coordenação que não seja de caráter técnico ou administrativo em relação ao funcionamento da unidade. É evidente que no futuro, com estas novas competências, essa situação altera-se parcialmente, mas também são competências muito estritas, ou seja, as pessoas que vão ser transferidas agora têm como função gerir aquelas atividades, RSI ou SAS, que envolve um número de famílias acompanhadas, de processos, e, portanto, é também uma caixa, digamos assim, ou duas caixas, RSI e SAS, que se vão manter no futuro. No futuro definiremos se a unidade da ação social pode funcionar nestes moldes, eu acho que pode, ou se precisa de ser robustecida em termos de coordenação com uma chefia de divisão. Quanto à outra componente, de termos uma chefia de divisão para uma divisão de estratégia e fundos estruturais. Deixe estar que está muito bem. Eu já fixei o objetivo, chegaremos ao final do quadro comunitário com 35 a 40 milhões de euros de candidaturas aprovadas para o município de Lamego, e essa é a responsabilidade desta pequena estrutura, que é uma pequena estrutura, mas é uma estrutura que trabalha transversalmente com todos os serviços, naturalmente mais com a divisão de obras e urbanismo, mas depois com todas as divisões, nomeadamente a área da cultura e do turismo, que tem projetos mais imateriais, e fazem uma interface muito bom com a comunidade intermunicipal e com a CCDR, onde se gerem os fundos comunitários, bem como com outras linhas de fundos comunitários, que de resto já foram aqui referidas durante a manhã, como os POCTEP e outros. Ou seja, o papel destas pessoas, que são poucas, deveria ser pago a peso de ouro, porque ele é muitíssimo relevante para o funcionamento do município e para o financiamento dos nossos projetos, das nossas ideias e das nossas ambições. O equilíbrio entre divisões poderá ser feito a todo o tempo, e daqui a bocado iremos aprovar uma alteração ao mapa de pessoal e provavelmente em abril iremos aprovar mais uma alteração à orgânica. Cada vez mais as orgânicas não podem ser fixas e ficar eternamente congeladas, têm que ser dinâmicas e ser ajustadas ao momento que se vive e aos objetivos que, em cada momento, o Executivo, legitimamente, com a aprovação da Assembleia, quer propor aos lamecenses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então proceder à votação da proposta de prorrogação do prazo para a transferência das competências na área social até 3 de abril de 2023. Estamos os 39 deputados municipais na sala. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com 38 votos a favor e uma abstenção. Passamos ao ponto 3.5 da ordem do dia. Apreciação e deliberação da proposta da minuta de protocolo de cooperação técnica e financeira a celebrar com a Junta de Freguesia de Vila Nova de Souto del Rei. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para apresentar a proposta, por favor. Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Srs. Deputados Municipais, temos vindo a celebrar protocolos de cooperação técnica e financeira com as freguesias do Concelho, de acordo com a vontade, a necessidade e o ritmo
definido por cada junta de freguesia. Por minha vontade, e é um desafio que deixo aos seus presidentes de junta, já teria feito a ronda a todas as freguesias, ou seja, já teríamos estabelecido 18 protocolos e estaríamos a iniciar a segunda ronda. Não parece ser essa a vontade das juntas de freguesia, porque estão a ponderar os projetos que querem apresentar para estabelecer eventualmente protocolos de maior envergadura e com uma duração até final do mandato autárquico. Se for essa a situação, e já o fizemos com a Junta de Ferreiros, será bem acolhida. Se a necessidade for uma emergência, uma obra de grande importância, estamos também disponíveis para celebrar protocolos de colaboração técnica e financeira para execução imediata e repeti-los até final do ano ou no próximo ano. Quero salientar que já estabelecemos neste apoio complementar àquilo que é a transferência de competências para as juntas de freguesia, protocolos de valor muito superior a tudo aquilo que foi feito no mandato anterior. Isso não significa que estamos satisfeitos e que, portanto, paramos por aqui. Isso significa que o modelo de colaboração entre Junta de Freguesia e Câmara Municipal é profícuo, dá resultados. Aliás, no fim desta reunião, tenho combinado com o Sr. Presidente da Junta de Penude visitar as obras que está a fazer no âmbito do protocolo que foi assinado e, por isso, o meu pedido, o meu apelo é que as juntas de freguesia, algumas têm já os processos adiantados de negociação, Magueja, por exemplo, outras estão um pouco mais atrasadas, possamos fechar a primeira ronda de protocolos, 18 protocolos, um para cada freguesia, para depois podermos avançar para uma segunda ronda, eventualmente de cariz diferente. Os projetos têm sido eminentemente infraestruturais, muros, estradas, ampliação de cemitérios. Há outras necessidades, há outras ideias que as juntas de freguesia têm, nomeadamente projetos mais imateriais, elaboração de projetos para candidaturas a fundos comunitários. Há muitas coisas que podem ser assumidas diretamente pelas juntas, com a população local, num diálogo mais próximo de quem sente essas necessidades e a vontade de fazer essas obras pequenas ou grandes, e o município continua muito empenhado em fazê-lo. Neste caso concreto, trazemos o protocolo de Vila Nova de Souto del Rei, que proponho que seja aprovado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algum pedido de intervenção? Não havendo, vamos então colocar à votação a proposta de protocolo de cooperação técnica com a Junta de Freguesia de Vila Nova de Souto del Rei para obras de requalificação do espaço exterior do edifício da Junta no valor de 12.500 euros. Estamos 38 deputados municipais na sala. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Passamos para o 3.6, apreciação da declaração relativa a pagamentos e recebimentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2022. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. membros da mesa, Srs. deputados municipais, é uma mera declaração informativa, mas com informações que são úteis e sobre as quais devemos refletir. Relativamente a pagamentos, isto é, dívidas do município, não temos pagamentos em atraso a mais de 90 dias, portanto, estamos a pagar atempadamente aos nossos fornecedores e empreiteiros. Relativamente a recebimentos, temos dívidas no valor de 1.448.000 euros, que se referem maioritariamente a dívidas de água, a rendas de habitação social e algumas taxas e licenças de terrados da feira e outros. É uma dívida acumulada desde há muito tempo, portanto não são dívidas recentes, são casos críticos que não tem sido possível resolver e que se mantêm aqui de forma mais ou menos estabilizada. É evidente que os serviços têm que fazer sempre um esforço para melhorar a cobrança destes valores, mas temos também a consciência de que é cada vez mais difícil para alguns cidadãos e famílias cumprir
pontualmente com todas as suas obrigações. E, portanto, temos feito esta gestão da forma mais equilibrada possível, procurando não deixar de cumprir aquilo que é a nossa obrigação de cobrar as receitas do município, mas também gerindo aquilo que são as dificuldades dos cidadãos, quando tal é legalmente admissível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algum pedido de intervenção? Tem a palavra o deputado Pedro Torres, por favor. Muito boa tarde, renovo de novo os cumprimentos. Bom, de facto, numa primeira análise, aquilo que é a questão dos pagamentos a 90 dias, eu sou obrigado, porque quantas e quantas vezes tanto de mal se dizia do anterior Executivo, finalmente algo de bom veio do anterior Executivo. É que, de facto, isto é apenas a linha de continuidade de algo que vinha há um ano e pouco atrás, quando, em bom rigor, aquilo que se recebeu em 2017, de todo, cumpria os ditos pagamentos a 90 dias. Mas há aqui uma questão que, fruto daquilo que são algumas das dívidas e dos atrasos, eu tenho que colocar aqui uma questão diretamente ao Sr. Presidente da Câmara. E isto é quase uma resposta de sim ou não. E que eu gostaria de saber o seguinte: no decorrer das cobranças de terrados, concretamente das festas em honra a Nossa Senhora dos Remédios, realizadas no último setembro, agosto e setembro, gostaria de saber, e a pergunta é clara e objetiva: houve ou não, ou se houve, a totalidade da cobrança daquilo que eram os valores dos terrados que estavam afetos ao período dessa mesma festividade? E se houve ou não, não pagamentos ou cedências de espaço aos quais não houve obrigatoriedade de pagamentos para algumas dessas pessoas que estiveram presentes durante esse processo. E estou a perguntar isso porque quero acreditar que tudo isso ficou registado, que todas essas pessoas pagaram, e é bom que assim seja, porque senão haveria aqui uma situação de desigualdade e dualidade de critério que não só seria ilegal, como também seria perfeitamente inconcebível. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais algum pedido de intervenção? Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para responder, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa e Srs. Deputados Municipais. Primeira, contrariar frontalmente o deputado Pedro Torres. Em outubro de 2017, quando deixei a Câmara de Lamego, a Câmara de Lamego não tinha pagamentos em atraso a mais de 90 dias. Ponto. Segunda questão, cobrança de terrados da feira. Todos os valores que havia a cobrar foram liquidados. Se forem efetivamente pagos, não lhe posso confirmar. Os serviços da Divisão de Finanças e Património poderão fazê-lo. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Torres. Sr. Presidente da Assembleia, aproveito este momento para requerer oralmente que seja requerido à Câmara a estratificação de todos os pagamentos que foram efetuados durante as festividades por mim anunciadas. Fica desde já o requerimento também endereçado à Câmara Municipal para fazer chegar à mesa essa listagem dos pagamentos efetuados dos terrados, que naturalmente, quando recebermos, faremos chegar aos senhores deputados municipais, não apenas ao Sr. Deputado Pedro Torres, mas creio que é uma matéria que tem interesse generalizado. Há mais algum pedido de intervenção sobre esta matéria? Não havendo, passamos então ao ponto 3.7, apreciação e deliberação da primeira alteração modificativa orçamental. Ponto 3.7, apreciação e deliberação da primeira alteração modificativa orçamental. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para apresentar, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa e Srs. Deputados Municipais, apresentamos a primeira alteração modificativa ao orçamento, que pretende incorporar o saldo de gerência de 2.300.000
237 mil euros no orçamento 2023 do município. Será assim feito o aumento da despesa, sendo reforçadas verbas como despesas com pessoal e construções, essencialmente outras construções no âmbito da habitação social e de outros investimentos materiais que irão ser desenvolvidos pelo município. Penso que, sendo uma alteração orçamental que é regular, é feita todos os anos por via da incorporação do saldo orçamental, e sendo uma opção do município o reforço das rúbricas onde pretende colocar este dinheiro, possa ser aprovado por esta Assembleia Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedidos de intervenção sobre esta matéria. Tem a palavra o deputado Pedro Torres. Sr. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. Apenas dizer o seguinte, e serve já como declaração de voto: os eleitos pelo Partido Socialista ir-se-ão abster em relação a esta rúbrica, não por uma qualquer questão técnica que é perfeitamente regular, o Sr. Presidente acabou por afirmar aqui, mas meramente por consonância daquilo que foi o nosso posicionamento em relação a este mesmo orçamento, que, não tendo votado contra, mas tendo-nos abstido, mantemos logicamente a mesma postura agora nesta questão da alteração orçamental, porque claramente não é o nosso orçamento, mas, no entanto, a questão técnica nem sequer se coloca a questão da validação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de intervenção sobre o ponto 3.7? Não havendo, vamos então colocar à votação a alteração modificativa orçamental no valor de 2.330.000 euros, nos termos já explicados pelo Sr. Presidente da Câmara. Temos 38 deputados municipais na sala. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar, obrigado. A proposta foi aprovada com 27 votos a favor e 11 abstenções. Avançamos para o ponto 3.8, apreciação e deliberação da proposta de desafetação ao domínio público municipal de uma parcela situada no lugar dos Barreiros, freguesia de Sande. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para apresentar a proposta, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. membros da mesa e Srs. deputados municipais. Trata-se do processo de desafetação de uma pequena parcela de 40 metros quadrados na urbanização do Barreiro. Tinha sido inicialmente destinada à Zona Verde, mas que, por motivos que desconhecemos, veio a ser integrada num dos lotes da urbanização. Nesse sentido, só há duas soluções para este problema: ou desanexar a parcela do lote, ou regularizar a situação, promovendo a sua desafetação de domínio público, a integração no domínio privado do município e depois a venda em asta pública desta parcela, que é a solução que estamos a propor e que peço que seja aprovada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedidos de intervenção sobre esta matéria. Tem a palavra o deputado Pedro Torres, por favor. Bom, renovo os cumprimentos, mas ouvimos aqui de forma muito telegráfica o Sr. Presidente da Câmara e, dito desta forma, porque foi demasiadamente telegráfico, até parecia que não havia aqui propriamente nenhum problema. Mas há. Certamente os senhores deputados leram com atenção os documentos afetos a esta situação e certeza que todos nós lemos aqui, inclusive, o parecer do seu deputado, mas aqui com a função no seu gabinete como advogado,
vimos inclusive o seu parecer jurídico em relação a este assunto. Vamos lá ser sintéticos. Qual é que é o grande problema que se coloca aqui? É que, de facto, existe há vários anos uma obra ilegal que está em domínio público. E aquilo que aparece aqui no documento, eu li-o de forma exaustiva, de fio a pavio, e, de facto, o parecer está correto. Só que, em altura alguma, no parecer, é dito que existe ali uma obra. Que está ali uma obra ilegal. É tratado o domínio público, partindo do pressuposto que está perfeitamente desocupado. O parecer, logicamente, corresponde a tudo aquilo que provém da legislação, vai de encontro com aquilo que é o próprio regimento interno, mas aqui coloca-se o grande problema. O que nós estamos aqui a preparar para fazer, e é isso que eu queria que os senhores deputados tivessem a noção, é utilizarmos aqui um expediente para ir legalizar uma obra que é ilegal. Isto seria tudo bem, estaria tudo bem, não haveria problema absolutamente nenhum se nada houvesse naqueles ditos 40 metros quadrados. Mas o que nós estamos aqui a preparar-nos para fazer é uma ilegalidade, na minha modesta opinião. Que não sou jurista, mas estou informado e sei o suficiente para poder dizer isto. E o problema coloca-se aqui. É que nos é dito a todos nós aqui para tomarmos uma decisão. E todos nós sabemos, porque inclusive há histórico deste tipo de situações, que se tomarmos uma decisão destas, se formos por este caminho, qualquer um de nós que votar a favor ou se abstiver, poderá estar a incorrer também ele numa ilegalidade. E eu queria deixar este alerta. O parecer é claro, mas não refere em altura alguma que existe uma obra ilegal. E posso-vos garantir uma coisa. Se esta situação vier a ser aprovada, eu irei ser consequente com aquilo que estou aqui a dizer. Irei fazer participação ao Ministério Público desta mesma situação, porque de facto nós não podemos pactuar com situações destas. Não podemos pactuar com situações destas. Aquilo que eu peço é que se repense este ponto, peço encarecidamente que seja mais discutido, que não seja tratado desta forma, que não seja tratado de forma telegráfica, peço desculpa, e que o parecer que nos possa vir, que relate que existe ali uma obra ilegal, que eu estou certo que não virá exatamente com o mesmo desígnio final. Tenho a certeza absoluta. Com todas as diferenças políticas que eu posso ter em relação ao Sr. Deputado Hugo Maravilha, há uma coisa que eu tenho a certeza. É que naquilo que é a sua função, ele trata as coisas com o cuidado devido. E ele escreveu, logicamente, com base em algo que depois nós não estamos a discutir aqui. Deixo apenas esta ressalva. Nós iremos, logicamente, os eleitos irão votar contra, e aquilo que a gente pediria é que este assunto não fosse tratado assim. Que não expusesse todos os membros da Assembleia, muitos deles com falta de conhecimento jurídico sobre estas questões, e que os irá colocar em situações de aperto futuras. E disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros da mesa e senhores deputados municipais. A situação aqui não me parece que seja relevante se a parcela está ocupada sem ter qualquer construção ou tendo uma construção. Se a situação é tão grave como se diz, por que razão, no mandato anterior, durante 4 anos, nada foi feito contra a ilegalidade da construção? Já era, muito bem. Então, da nossa parte, esta é a nossa solução. A informação também refere qual é o procedimento para reformular os lotes, mas sobre isso nós não damos lições ao anterior Executivo, porque têm situações diversas de fusão de lotes e de observação atenta das disposições legais do Plano de Urbanização e do PDM, que podem ser apreciadas e comparadas com a situação em apreço.
Em todo o caso, os senhores deputados municipais é que irão decidir. A proposta da Câmara está feita e vai se manter. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há mais algum pedido de intervenção sobre esta matéria? Tem a palavra o deputado Samuel Martins. Renovo os cumprimentos. Sobre esta matéria, a CDU não considera que seja útil para a cidade de maneira alguma esta desafetação do domínio público, ainda para mais se era previsto uma zona verde nesse espaço, tantas zonas verdes fazem falta no nosso município, portanto iremos votar contra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de intervenção? O Sr. Deputado Constantino Baixa, por favor. Ora, muito boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, respectiva mesa, o Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros Srs. Deputados, Srs. Presidente das Juntas, e queria cumprimentar particularmente o Presidente da Junta aqui de Penude. E com ele cumprimentar também toda esta gente boa gente de Penude, de quem eu queria aqui salientar particularmente aquele senhor, o Dr. Gonçalves da Costa, um homem de Penude, um homem da ciência, da história, e que marcou muito em Lamego, e queria aqui fazer uma saudação especial a esse homem. O que me traz aqui é muito simples. O Sr. Pedro Torres levantou aqui uma situação que eu vou dizer o seguinte: não é com as ameaças do PS que nós tomamos atitudes, ou que tomamos a nossa função de voto. Foi assim há anos e levámos o nosso caminho. E hoje vamos levá-lo também com o mesmo princípio. Isto é, o que é claro, o que há alguma dúvida, tem dúvidas. Não é como o PS, que é tudo com dúvidas. Estas ameaças do Ministério Público ouvi-as dezenas de vezes e sei que foram para o Ministério Público. E isso não fez que o voto da coligação fosse alterado. Portanto, a nossa posição neste voto vai ser da abstenção. Não por a vossa intervenção, mas sim, porque também nós queremos acautelar algumas dúvidas que temos. Portanto, o PS é um princípio dele, ameaça, ameaça, ameaça. Nós estamos tranquilos, quando formos a decidir, iremos decidir de acordo com aquilo que for o mais correto e dentro da legalidade. Era isto que eu queria dizer, e para terminar, queria aqui só levantar mais duas questões, que é a questão do Partido Socialista. O Partido Socialista tem usado nesta Assembleia muitas incoerências. Estou a ver o senhor deputado Romeu aqui a dizer que os particulares, quando investiram na clínica de hemodiálise, que deveriam, não sei se está fora da caixa. Eu ia trazer a hemodiálise, mas pronto. Ok, eu vou cumprir. Era apenas isto que eu queria dizer. Nós, o grupo da coligação irá abster-se quanto a este ponto. Muito obrigado. Bem, há mais algum pedido? Não, porque parece-me que a gestão dos tempos tem sido equitativa, tem sido razoável, não há nenhum grupo municipal que tenha razão de queixa para isso, portanto, naturalmente, não. E o deputado Romeu Sequeira, naturalmente, não é
não tenho de todo razão de queixa quanto à gestão dos tempos. Portanto, só me dá vontade de rir, não tenho outra reação, peço desculpa. Sr. Deputado Pedro Torres, para a intervenção. Obrigado. Sr. Presidente, logicamente abusando da sua benevolência, apenas esclarecer os seus deputados e esclarecer concretamente o Sr. Deputado Constantino. Eu não vim aqui fazer nenhum tipo de ameaças. De todo. Não. A única coisa que eu disse é aquilo que eu irei fazer, que seria consequente. Aquilo que eu vim aqui apenas dizer foi aquilo que eu relatei e não me vou estar a repetir. O Sr. Presidente da Câmara acabou por nos dar aqui uma resposta que eu também sou obrigado a confessar. Uma resposta de honestidade. Porque não me deu a certeza absoluta se isto era ou não um procedimento legal. Na sua interpretação, que é idêntica à minha enquanto engenheiro, mas na sua interpretação, acha que este seria o caminho mais adequado. E a única coisa que eu fiz aqui foi trazer uma perspectiva diferente daquela que é por parte do Sr. Presidente, apenas se calhar fui mais acutilante. Eu tive o cuidado, antes de vir para aqui, porque já sabia que este tema vinha até aqui, eu tive o cuidado de me informar com quem sabe da poda, com outros juristas. E a opinião, por parte de 2 que eu consultei, é unânime. Ouça, os pareceres também valem o que valem. Estamos do de barato, mas foi unânime. E é verdade que o parecer que nós temos aqui é íntegro o parecer, só que não aborda esta questão da construção ilegal. E, portanto, ele parte de um pressuposto que não havia uma construção ilegal. E a minha única função e missão foi trazer-vos apenas este elemento. Eu tive o cuidado de o ler de forma cuidada, mas eu não sou jurista para depois fazer a interpretação mais cuidada. Mas tive esse cuidado. E até vos posso dizer, de 2 quadrantes, para que não haja aqui dúvidas, de 2 quadrantes político-partidários perfeitamente distintos. A única coisa que eu peço é calma, serenidade. Todos nós queremos resolver os vários problemas que existem nas várias freguesias que estão espalhados pelo Conselho. Eu acho que é uma missão conjunta, independentemente do caminho que a gente possa atalhar. Mas calma e serenidade. Porque não me parece, sinceramente, que estejamos aqui a discutir uma coisa que esteja 100% legal. Muito pelo contrário. E eu trouxe apenas um aviso. E como fui alertado previamente, logicamente, que se houver uma decisão favorável, eu terei que cumprir uma função de cidadania. Isto não é nenhuma ameaça, não estou aqui a ameaçar nada nem ninguém. Estou apenas a alertar. Ouvi o Sr. Constantino e, no fundo, tomou uma atitude sensata. Veio aqui a representação de uma atitude sensata. Abster-se-ão. Porquê? Porque ainda têm dúvidas e querem ver essas dúvidas dissipadas. Aplaudo essa situação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais algum pedido de intervenção sobre esta matéria? Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. membros da mesa e Srs. deputados municipais. Pelos vistos, o deputado Pedro Torres, ex-secretário do vereador de urbanismo no último mandato, era a única pessoa que sabia que havia lá uma construção e que se muniu de 3 pareceres jurídicos, o que nós já trazíamos, e mais 2 que pediu, e, portanto, está bastante mais informado sobre este processo do que eu. Quero dizer que estou muito tranquilo com a opção de abstenção do Grupo Municipal que me apoia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então colocar à votação proposta de desafetação ao domínio público municipal de uma parcela com área de 40 metros quadrados no lugar dos Barreiros, freguesia de Sande. Temos 38 deputados municipais. Quem vota contra? Podem baixar, muito obrigado. Quem se abstém? Os restantes.
Estão todos, exatamente. A proposta foi rejeitada com... peço desculpa. Podem baixar. Quem vota a favor? Muito obrigado. A proposta foi rejeitada com 1 voto a favor, 17 votos contra e 20 abstenções. Passamos ao ponto 3.9, apreciação e deliberação da proposta da primeira alteração ao mapa de pessoal, criação de 10 postos de trabalho para procedimento concursal para a constituição da reserva de recrutamento em regime de contrato e termo resolutivo incerto, assistente operacional. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para apresentar a proposta. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. membros da mesa e Srs. deputados municipais, a proposta que fazemos tem uma explicação muito simples. Com a transferência de competências na área da educação, o município gera hoje um conjunto de assistentes operacionais que prestam serviço nas escolas superior a 250 pessoas, o que significa que temos um número muito elevado de baixas de curta, média e longa duração. Em média, entre 9 a 10 pessoas estão a faltar em permanência, o que obriga a uma redistribuição de serviço que prejudica quer o funcionamento dos serviços, a qualidade do serviço prestado e a disponibilidade dos colaboradores da autarquia para algumas atividades que decorrem fora de horas, nomeadamente aos fins de semana, no apoio a atividades diversas do ploro da educação, juventude e desporto. Neste sentido, torna-se necessário criar uma bolsa com um conjunto de pessoas, 10 lugares, que possam ser mobilizados para as substituições temporárias decorrentes de baixas de funcionários ao serviço. Esta mobilização pode ser pelo período mínimo de 30 dias e durante vários meses, consoante durar a baixa da pessoa que vai ser substituída. Nesse sentido, o que propomos, à semelhança daquilo que os agrupamentos de escolas já tinham, é a criação de uma bolsa de recrutamento para a celebração de contrato a termo resolutivo incerto, ou seja, é um contrato a prazo, só que não tem prazo, acaba quando acabar o motivo que justificou a sua celebração e que é a da substituição de funcionários em regime de baixa, e proponho que seja aprovado por ser uma necessidade do serviço e perfeitamente legal e pacífico. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedidos de intervenção. Tem a palavra o deputado Romeu Sequeira, por favor. Renovo os meus cumprimentos. Bom, nós em dezembro estivemos naquela que foi a aprovação do mapa de pessoal e, independentemente daquilo que foi apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara relativamente às necessidades, o que é certo é que nós, nessa aprovação e até a propósito do que foi na altura o regulamento de organização dos serviços municipais, chamamos a atenção para que existisse um melhor planeamento de pessoal. Isto foi discutido de uma forma bastante incidente, ou seja, o que resultou na realidade foi um aumento do número de funcionários, que foi refletido depois no mapa de pessoal aprovado. Inclusivamente, houve algumas chamadas de atenção, que são normais acontecer para aquilo que possa ser uma melhor gestão de recursos humanos. E não só a propósito desta alteração, aquilo que o Sr. Presidente falou anteriormente era que em abril ia existir novamente uma nova alteração. Bom, eu gostava que nos explicasse melhor isso, até porque deve haver esse planeamento, sendo possível. Ou seja, talvez não seja possível neste momento, por isso daqui a abril temos que ter novamente uma alteração, mas eu gostaria de perceber melhor isso, porque tem que haver um planeamento prévio. A não ser que não seja mesmo possível, mas esclarecer-nos relativamente a isso, até porque aquilo que nós damos conta é uma contratação contínua de mais funcionários, desde que eles sejam realmente necessários, muito bem,
mas gostava de realmente perceber bem todo esse enquadramento, perceber se esse aumento se justifica, se tem a ver com esse planeamento em termos de centralização de competências, falei da área da educação, pronto, realmente gostava de perceber melhor esse enquadramento. Bom, eu, a propósito disso, gostaria aqui também de aproveitar, não o fiz anteriormente, mas tem a ver também com a reorganização e aproveitando esta alteração de mapa pessoal para abordar aqui uma temática que tem a ver com as chefias de divisão. E gostaria também de perceber um pouco isso. Isto porque houve 2 nomeações, mas também houve 2 renúncias respectivas. Ou seja, gostaria de perceber, e é importante porque se fala muito, enfim, na cidade, no Conselho sobre isso, e era bom esclarecer todas essas questões, ou seja, quais foram realmente as razões para que existissem essas 2 renúncias de 2 chefes de divisão, que estiveram pouco tempo com essas funções, se foi falta de confiança do Sr. Presidente da Câmara em relação a eles, enfim, se não conseguiram realmente ter competência necessária para o cargo, era importante perceber o que aconteceu, qual foi o desfecho que realmente aconteceu, para que ficássemos todos elucidados em relação a isso. Uma coisa certa, as escolhas não foram bem feitas, ou de uma forma ou de outra, essa é a síntese que eu chego em termos de conclusão. Mas gostaria que o Sr. Presidente nos explicasse todo esse fio condutor que levou a essa situação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais algum pedido de intervenção? Deputada Alita Carvalho, por favor. Renovo os meus cumprimentos a todos os presentes e em relação a este aspecto, este assunto, gostaria apenas de saudar o Executivo pela iniciativa e pela sua flexibilidade, tendo em conta que todos nós sabemos que a 30 de novembro de 2022 foi aprovado pela Câmara Municipal e depois pela Assembleia Municipal em 19 de dezembro, supostamente uma planificação nós consideramos que é flexível ou que não será flexível. Eu acho que o Executivo, ao ter esta atitude, tendo em conta, por exemplo, se nos formos referir à transferência de competências, a necessidade de mais recursos humanos, e não me parece que o Sr. Deputado Romeu queira sugerir, não é isso que eu estou a dizer, que não houve uma planificação, mas, ok, será no sentido de que sugeriu, ok, uma melhor planificação. Considero que esta flexibilidade, esta capacidade de proceder a esta gestão flexível, coerente e principalmente ajustada às necessidades destes recursos, que é uma gestão salutar e uma capacidade de resolução dos problemas que vão ocorrendo e não ficando, supostamente verifica-se alguma dificuldade e ficamos estanques, não ajustamos. Penso que é de salutar esta iniciativa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Deputado Samuel Martins, por favor. Reitero os meus cumprimentos. Como foi dito pelo membro desta Assembleia, que hoje estou a substituir na última sessão ordinária, não mete confusão nenhuma que o mapa pessoal seja da responsabilidade do Executivo e por conseguinte, do Presidente da Câmara e, portanto, votaremos a favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. membros da mesa e Srs. Deputados Municipais. A resposta será muito breve. Em dezembro passado, o deputado Romeu Sequeira não pôs qualquer objeção à alteração da orgânica e, portanto, ratificou que os serviços de ação social do município pudessem ser coordenados por uma unidade e não por uma chefia de divisão. Hoje já aqui exprimiu que tem uma opinião diferente, que devia ser chefia de divisão. O Sr. deputado Romeu Sequeira pode mudar de ideias, o Presidente da Câmara também pode e, portanto, proporá as alterações orgânicas que entender e a que vamos propor para ser presente à Assembleia Municipal de Abril será oportunamente do vosso conhecimento.
Quanto às chefias de divisão em funções e àquelas que deixaram de o ser, não se tratou nem de falta de competência, que são pessoas muito competentes, nem de falta de confiança, tinham a minha confiança, simplesmente o exercício de funções e cargos de chefia exige esforço, sacrifício, abnegação, que por motivos pessoais, familiares ou outros, nem toda a gente está disponível para fazer. E, portanto, foram razões de natureza pessoal que estiveram no fundo, na razão de renúncia das pessoas que referiu aos cargos de chefia de divisão e não qualquer outro motivo, continuando a ser, e já uma delas aqui foi referida hoje, pessoas super competentes e disponíveis e a trabalhar diariamente em prol do município e todos os lamecenses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Romeu Sequeira para uma intervenção, por favor. Bom, gostaria apenas de deixar aqui bem claro, Sr. Presidente da Câmara, eu não estou incoerente com a minha posição. Aliás, quando foi em dezembro, e bem, discutimos a orgânica municipal, apesar dos comentários que teci, concordei com ela, mas eu depois, no que toca à unidade de ação social, hoje expliquei bem, mas eu vou voltar a explicar. Aquilo que eu disse foi, perante os 5 ou 6 funcionários que já existem na unidade de ação social, mais os 7 que vão ser incorporados, não haverá agora necessidade de existir uma chefia de divisão em relação a esta unidade? Acho que fui bastante claro em relação a isso, não fui incoerente. Ou seja, foi uma dinâmica, teci esta observação e foi exatamente a isso a que me incidi, para ficar claro. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente da Câmara quer responder? Tem a palavra para responder. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros da mesa e senhores deputados municipais, a orgânica da Câmara não pode ser feita em função do número de colaboradores que cada unidade orgânica detém, mas sim em função de um conjunto de necessidades e de objetivos que se pretende atingir, da complexidade técnica das funções. Se fosse por número de funcionários, a divisão de Juventude, Educação e Desporto teria que ter uns 50 chefes de divisão para corresponder aos 250 funcionários que tem. Não estamos a falar da mesma coisa, claramente, não vale a pena complicar aquilo que é simples. A ação social nunca teve uma unidade orgânica específica, esteve sempre anexa a outros serviços, hoje tem essa unidade, não tem neste momento uma chefia designada, é um cargo avocado pela chefe de divisão da Administração e Coordenação, terá no futuro, provavelmente, quando já estiver estabilizada a incorporação de competências que serão agora transferidas do Estado. É só isso. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Há mais algum pedido de intervenção sobre isto? Não havendo, vamos então proceder à votação da primeira alteração ao mapa de pessoal, com a criação destes 10 postos de trabalho. Estamos 38 deputados municipais na sala. Quem vota contra? Pedia que levantassem bem o braço, por favor, só para... São 8, não é? Ok. Quem se abstém? A proposta foi aprovada com 30 votos a favor e 8 votos contra. Avançamos para o ponto 3.10, apreciação e deliberação da proposta de atribuição de despesas de representação aos titulares dos cargos de direção intermédia de segundo grau e equiparados. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para apresentar a proposta. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros da mesa e senhores deputados municipais, quero aqui lamentar o voto contra dos deputados do Partido Socialista ao anterior ponto. Penso que terá sido a primeira vez que deputados municipais votam contra a criação de lugares para postos de trabalho que são muito necessários. As senhoras que ali na cozinha vos serviram às 2h30 da tarde e que estarão a trabalhar até ao fim do dia e vão trabalhar amanhã, não merecem isso.
fica registado aqui o meu lamento. Vamos Sobre ao ponto 3.10, o ponto seguinte, trata-se de despesas de representação que são devidas aos chefes de divisão e que carecem da aprovação desta Assembleia Municipal. Proponho que sejam aprovadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deve ser um ponto de ordem à mesa ou... Sim. Por favor, tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Presidente, um ponto de ordem à mesa e, no fundo, uma manifestação de repúdio por golpe baixo, mesquinho e perfeitamente populista por parte do Sr. Presidente da Câmara. Nunca esteve da parte da nossa bancada o que quer que seja com a contratação de pessoas. Tem a ver com o método e com a forma. Foi aqui bem dito e bem explícito. Tem a ver com método e com forma. Aliás, método e forma, que também fruto do populismo, o Sr. Presidente da Câmara andou constantemente a propagandear e a papaguear posturas em que o Partido Socialista que era o lugar onde se arregimentava as pessoas e colocavam as pessoas nos lugares. Está visto. Está mais do que visto. Esta tem sido a postura do Sr. Presidente da Câmara. E digo uma coisa, começar a tomar como atitude fazer comentários póstumos a votações diz bem da postura e do caráter. Sr. Deputado, eu acho que os comentários foram de parte a parte. Portanto, encerramos aqui o ponto 3.9, que era o ponto anterior, e vamos nos centrar no ponto 3.10. Estão registadas as posições de ambas as partes, ainda que já no ponto seguinte. Relativamente à atribuição de despesas de representação dos titulares de cargos de direção intermédia de segundo grau equiparados. A proposta já aqui foi apresentada. Há algum pedido de intervenção sobre esta matéria? Não havendo, vamos então colocar a mesma à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Estávamos 37 na sala, porque entretanto houve uma ausência do deputado da CDU. Avançamos para ponto 3.11, apreciação e deliberação do júri do procedimento concursal para recrutamento do cargo de direção intermédia de segundo grau, de chefe de divisão de finanças e património. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para apresentar a proposta, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros da mesa e senhores deputados municipais. Trata-se da alteração do júri dos concursos que estão a decorrer, por força de alterações na sua composição decorrentes da reforma do Dr. Luís Carlos Pereira da Silva. Nesse sentido, é reconfigurado o júri, mantendo um elemento da Câmara Municipal e recorrendo a chefes de divisão das câmaras municipais vizinhas de Castro Daire, Tarouca e Peso de Régua, como é habitual nestes júris. Se o Sr. Presidente da Assembleia me permitir, fica já a justificação apresentada para os dois pontos que estão a seguir. E, quanto ao mais, quero dizer ao Sr. Deputado Pedro Torres que ele não dá lições de caráter a ninguém, muito menos a mim. Eu gostaria que dessemos por encerrado o ponto 3.9, que já discutimos no 3.10, estamos no 3.11, e, portanto, gostaria que dessemos esse ponto por encerrado. Estão bem registadas as posições de ambas as partes. Relativamente a essa questão, percebo que no passado houve esse entendimento por parte da mesa de que composições de júris, que a votação era uma votação por voto secreto na medida em que se estaria a votar os nomes das pessoas. Eu tenho um entendimento diferente e posso explicar qual é. O entendimento que eu tenho é o entendimento de que aquilo que nós estamos a propor, aquilo que nós estamos a votar é uma composição do júri, uma composição coletiva de júri. Deixa-me explicar. E, portanto, nós podemos aprovar ou rejeitar aquela proposta de composição. Nós não vamos estar a votar em concreto o nome de cada uma daquelas pessoas. E se cada uma daquelas pessoas pode ou não integrar o júri. Nós estamos a votar a proposta de composição dos júris. É este o entendimento
que faço. No entanto, a Assembleia é soberana. Se a Assembleia entender que deve ser votação secreta, seguimos o modelo da votação secreta. Se a Assembleia entender, por ampla maioria, ou a maioria que for, que aquilo que nós estamos a votar é uma votação aliás, inclusivamente e de acordo com o registro da própria ata que me foi feita chegar pelos serviços da Câmara, na própria reunião de Câmara a votação não foi secreta também. Portanto, e aquilo que nós estamos a votar é uma composição coletiva de um júri. E o entendimento que faço é que ou rejeitamos ou aceitamos aquela proposta. Não vamos estar a votar os nomes daquelas pessoas um a um. E se aceitamos que um, ou dois, ou os três integrem aquele júri ou não. Nessa medida, aquilo que vamos votar é a proposta de composição do júri e entendo que não há lugar aqui a votação secreta. No entanto, repito, se houver um requerimento à mesa, que naturalmente colocaremos ao sufrágio do plenário, se o plenário assim o entender, fazemos uma votação secreta. É apenas e só por, em primeiro lugar, economia processual e, em segundo lugar, para marcar claramente a distinção entre o que é uma votação de pessoas em que temos que votar o nome daquelas pessoas em concreto ou de uma composição coletiva de um júri, que é o entendimento que faço aqui desta proposta que veio da Câmara. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Torres. Renovo os cumprimentos. Sr. Presidente, com todo o apreço pessoal que tenho por Vossa Excelência, e logicamente, encontrando-se numa posição claramente mais privilegiada, mas eu discordo. E discordo por uma questão muito simples e muito basilar. Não tem a ver apenas com aquilo que foi a doutrina adotada por esta Câmara. Tem a ver com aquilo que é a doutrina usada sempre que há votação de nomes de pessoas. E, portanto, sempre foi, sempre será, há muito, com respeito, porque ainda o possa fazer entre portas, há muito que se deixou a história do braço do ar quando se abordava pessoas. Eu até vou fazer mais. Eu farei mais. Faço até uma declaração de voto de forma antecipada, que não me oponho, muito pelo contrário, pessoalmente, estaria em posição de viabilizar. Mas o meu princípio de consciência, e é apenas meu, e estou apenas a falar por mim, não estou aqui neste momento a representar nada nem ninguém, se não for feita a votação nos modos secretos, eu pura e simplesmente serei obrigado a abandonar o processo de votação e não irei estar presente nesta votação. E esta declaração diz-me meramente respeito a mim. Percebo o seu ponto de vista, peço imensa desculpa, discordo, não concordo, estamos a falar de pessoas, se assim fosse, em tudo quanto era listas, em tudo quanto era integração de listas com pessoas, fazia-se votação de braço no ar. Há muito que deixamos esse tipo de pressupostos, há muito que deixamos de o fazer. E, portanto, o meu entendimento é que estamos a falar de pessoas, sim, em lista integrada, mas se for esse a manutenção da mesa, que eu respeito, não irei estar presente na mesma votação. Obrigado. Há mais algum pedido de intervenção sobre esta questão? Deputado José Manuel Correia. Em relação a este assunto, penso que sim, que é um assunto sensível e que pode ter uma interpretação diferente, neste caso, de concordância e discordância. Percebo os argumentos no sentido de uma certa tradição na forma de escrutínio sobre estas questões, nomeadamente júris de concurso, mas também percebo que, pensando bem, não estamos a fazer uma votação uninominal de uma pessoa para uma coisa qualquer. Estamos a concordar ou a discordar, a votar, neste caso, um grupo de pessoas que nem sequer são, tem mais que um grupo. É um júri, não há dois júris para escolher entre um e outro, há só um júri, que são 3 pessoas. Portanto, estas duas posições serão válidas. Na minha opinião, e penso que pode ser, claro que
concordo aqui com o deputado Pedro Torres, há aqui uma questão pessoal, de consciência pessoal, de interpretação pessoal, mas atendendo a que estamos a falar de um grupo, de uma composição coletiva. Estamos a falar de um júri que é único e não tem concorrente. Estamos a falar de uma forma diferente de atingir o mesmo resultado. Penso que, salvaguardando casos de consciência pessoal, é perfeitamente aceitável a proposta que o Presidente da Mesa da Assembleia faz, no sentido de que a votação possa ser uma votação manifestada em público, até porque, como ele referiu e bem, na reunião do Executivo também aconteceu a mesma coisa, mas não é por aí. É uma leitura que faz sentido, resumindo, é uma leitura que faz sentido, salvaguarda-se aqui as questões de interesse pessoal no sentido da sua consciência, mas penso que é uma posição que pode ser perfeitamente atendível pelo Grupo Municipal da Coligação Somos Lamego, e aceitar a votação, neste caso a votação aqui sem ser em urna. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, antes de mais intervenções, deixo já claro aqui qual é a posição. Ninguém é dono da verdade, e, portanto, a interpretação que faço é a interpretação que partilhei convosco. Também já me conhecem e sabem que cumpro o regimento e cumpro a lei. E, portanto, neste caso, cumprirei o Código de Procedimento Administrativo, que diz que, havendo dúvidas e sendo as dúvidas fundadas, adota-se o escrutínio secreto como forma de votação. E, portanto, eu não tenho a latitude suficiente, e a mesa tem a latitude suficiente, para acolher as críticas, ainda que discordando. Nós viemos preparados para essa forma de votação, caso não fosse consensual o outro entendimento. Dito isto, aplique-se o Código de Procedimento Administrativo, designadamente o artigo 31, e vamos proceder à votação, à chamada individual dos senhores deputados. Cada um terá 2 boletins de voto e, por economia de tempo, votamos o ponto 3.11 e 3.12 ao mesmo tempo. Sim ou não. Portanto, os boletins têm o número do ponto com a descrição e aquilo que eu podia pôr em sim ou não, ou que escreverem o que entenderem, não é? Mas será considerado nulo se escreverem outra coisa que não sim ou não. Dito isto, vamos então proceder à votação por escrutínio secreto, votação nominal por escrutínio secreto. Obrigado. Deputado Paulo Barradas, não sei se com isto... Muito obrigado. Muito bem, está então a urna de voto está a ser ali colocada pelo Sr. Mateus. Chamo o Sr. Deputado Aurélio Paulo Barradas, por favor. Marisa Nunes. Ana Branca. José Manuel Correia. Romeu Sequeira. Alita Carvalho. Tem do outro lado também. Marta Santos. A mesa de voto tem 2 lados, por favor. Podia que utilizassem os 2, senão. Obrigado. Domingos Nascimento.
Pedro Torres, Carlos Loureiro, Sofia Rodrigues, Liliana Monteiro, António Penela, Viriato Lemos, Constantino Vaz, Dora Vicente, Milene Geada, Vítor Santos, Samuel Martins, Hugo Rebelo, Germano Ribeiro, Adelino Magalhães, Wilson Teixeira, António Patrício, Teresa Fonseca, Bruno Carneiro, Nuno Lázaro, Paulo Loureiro, Cláudia Azevedo, Manuel Rodrigues,
Maria Alzira Coelho. Maria do Sameiro Gregório. Pedro Capela. António Rodrigues. Bernardo Xavier. Maria Otília Teixeira. Jorge Lamelas. Vamos contar? Contamos além? Contamos além da mesa? Contamos aí. Qual é? Este consideras nulo? Sim, então. Nem sim nem não, não é? Este nulo é branco. Não, este não é amarelo.
Muito obrigado. Vamos então, relativamente ao ponto 3.11, apreciação e deliberação da composição do júri para o procedimento concursal para recrutamento de cargo de direção intermédio de segundo grau de chefe de divisão de finanças e património. A proposta foi aprovada com 1 voto em branco, 1 voto nulo, 5 votos contra e 30 votos a favor. Registaram-se 37 votos. Relativamente ao ponto 3.12, o resultado foi exatamente o mesmo. Foi aprovado com 30 votos a favor, 5 contra, 1 nulo e 1 branco. Posto isto, pergunto se há alguma intervenção do público que não tenha sido registada entretanto. Não havendo, está então encerrada a Assembleia Municipal. Agradeço uma vez mais ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Penude, à paróquia na figura do Sr. Padre Adriano, que acompanhou esta Assembleia do início ao fim. Muito obrigado. E despeço-me com amizade com todos. Até abril. Obrigado.